Bom, vou apresentar a pesquisa Mapeamento da distribuição do campo eletromagnético no interior de uma cavidade multimodo de um forno micro-ondas, para a primeira semana de Engenharia Química da Universidade Federal de Lavras. O aluno sou eu, André Silveira Felipe, e o professor orientador é o professor Dr. Ineu Petri Júnior. Bom, como introdução, um micro-ondas ele é um eletrodoméstico que tem capacidade de esquentar alimentos em menos tempo comparado ao fogão, ou seja, ele é mais prático que o fogão. Em escala industrial, é utilizado na síntese de produtos, na secagem de amostras e outras aplicações. E os pontos de maior aquecimento dentro do micro-ondas são conhecidos como hotspots, ou seja, pontos quentes. A identificação desses pontos é de suma importância para se entender, se entender em qual situação se obter um aquecimento mais homogêneo, o que é desejado, certo? Então, a cavidade do micro-ondas pode ser dividida em multimodo ou monomodo. A diferença entre as duas é o seguinte, que nas cavidades monomodo, elas apresentam somente um hotspot, ou seja, então as micro-ondas são distribuídas homogeneamente dentro da cavidade. Já as cavidades multimodo é o contrário, elas possuem múltiplos hotspots e, sendo assim, as micro-ondas não são distribuídas homogeneamente. E devido a uma variação no campo eletromagnético, essa cavidade tem como característica da origem um aquecimento superlocalizado. Então, os objetivos da pesquisa são realizar um mapeamento de um micro-ondas com cavidade multimodo sextavada através de um método de mapeamento por placa dielétrica e papel térmico, e assim gerar os pontos de maior intensidade de campos magnéticos conhecidos como hotspots. Como materiais e métodos, o sistema de aplicação de micro-ondas está ilustrado na figura 1. Ele é composto por uma cavidade multimodo com 150 watts de potência, está ilustrado aqui na cor preta, e com uma geometria de seção sextavada. Por que uma geometria sextavada? Essa geometria sextavada ela visa minimizar a heterogeneidade da distribuição das intensidades do campo elétrico. Como eu citei, como é uma cavidade multimodo, a distribuição das intensidades do campo elétrico não é feita de forma homogênea. Então a geometria sextavada ela minimiza esse fato. A cavidade está ligada a um gerador de micro-ondas e a um modo de aquisição de dados conectado ao software LabVIEW. Então, como é que foi feito o mapeamento do padrão de aquecimento? Ele foi realizado através de uma placa dielétrica, que está ilustrada através da figura 2. Ela é composta por um polímero, que é o polietileno, mais carvão ativado, ilustrado em preto, papel térmico, ilustrado em amarelo, e dois vidros na extremidade, um vidro temperado, para dar estabilidade a todo o sistema. Bom, foram testados dois tipos de material dielétrico, um deles foi carvão ativado e o outro, como eu citei, foi óxido de ferro. O tempo de aquecimento dentro do micro-ondas foi de 90 segundos, sendo que esse tempo é necessário para o papel térmico atingir uma temperatura mais ou menos de 92 graus, e nessa temperatura ele muda sua tonalidade, e assim é possível visualizar o padrão de aquecimento. O mapeamento dos hotspots foi feito variando a altura da placa dielétrica dentro do micro-ondas, ou seja, para se obter um mapeamento completo do micro-ondas. Então, como resultado das discussões, a figura 3 mostra os hotspots obtidos para diferentes alturas aplicadas dentro da cavidade do micro-ondas sextavado. A proporção de massa utilizada para esse mapeamento completo foi de 10% de carvão ativado e o restante, 90% de polietileno, do polímero. Por que essa proporção? Porque das proporções estudadas foi a proporção que apresentou os pontos de aquecimento foram mais visíveis. Por isso, com essa proporção foi realizado o padrão de aquecimento do micro-ondas todo. Observe-se que através da figura 3 que dá destaque para a altura de 3,8 e 7,3 centímetros. Por quê? Porque essas duas alturas apresentaram um aquecimento homogêneo, o que é desejável, como eu falei. Por que é desejável? Porque quando você vai aquecer uma amostra, você quer que ela aqueça como um todo, e não só em certos pontos. Então essas alturas são as mais adequadas para esse micro-ondas. As alturas também de 0 cm base do micro-ondas e 15,8 apresentaram também certa homogeneidade de aquecimento, porém em menor quantidade de pontos de aquecimento, menor ocorrência de hotspots, e também podem ser utilizados para aquecimento dependendo do que você quer aquecer. Bom, para a placa dielétrica composta de polietileno e óxido de ferro, não apresentou resultados satisfatórios.
não houve a marcação dos pontos de aquecimento. Por quê? Devido à falta de interação das microondas com essa placa, ou seja, devido à falta de interação das microondas com o óxido de ferro. Foi confeccionada também uma placa com diferente proporção de carvão ativado para ver se isso influenciava os resultados. Foi utilizado uma proporção menor, foi utilizado 5% de carvão ativado e o restante polietileno, e observou-se o mesmo padrão de aquecimento, porém com menor ocorrência de hotspots. Então, o que conclui-se dessa pesquisa? Né? Que a placa composta por carvão ativado apresentou resultados satisfatórios devido à presença de carbono na sua composição. A presença de carbono na composição faz com que seja possível a marcação, né, a visualização adequada dos pontos de aquecimento, o que não foi observado na placa com óxido de ferro. E as alturas que apresentaram foram mais satisfatórias, ou seja, apresentaram pontos de aquecimento de forma homogênea, foram as alturas de 3,8 e 7,3 centímetros. E pode concluir também que, mudando a proporção de carvão ativado, você vai obter, se for menos carvão ativado, você vai obter o mesmo padrão de aquecimento, mas com menos ocorrente de hotspots. E se você colocar mais, você vai também mais carvão ativado, você vai obter o mesmo padrão de aquecimento, porém a visualização vai ser mais nítida, os pontos de aquecimento. Então a pesquisa é essa, obrigado.